Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de informática, aula aí para o sétimo e oitavo ano, tá bom? Hoje eu decidi fazer diferente, né? Ficar aparecendo aqui para vocês, acho que fica até melhor, né? Para vocês também acompanharem, né? Pessoal, estou sentindo falta de alguns alunos, tá? Estou sentindo bastante falta, tanto nos exercícios, como nessa parte aí da participação mesmo, né? Pouquíssimos alunos aí do sétimo ano, né, estão participando. Alguns estão bem ativos. Parabéns para os ativos. Assim, pessoal, eu preciso que vocês participem, né? Até porque as aulas são gravadas, né? Já é um trabalho a mais para a gente. E a gente faz a aula, planeja e tudo para vocês não estarem assistindo, nem estar usufruindo disso, né? É bem difícil, né? Então, vocês que têm, eu tenho certeza que vocês devem ter um grupo de WhatsApp só vocês, alunos, né? Então, vocês aí avisem aos amigos que não estão participando, tá? Que a gente vai ter que atribuir alguma nota a essas coisas, né? Alguma nota a gente vai ter que atribuir e logo vai ter alguma avaliação, tá? Alguma avaliação desse assunto aqui, na verdade, do último assunto, hardware e software, para trás, né? Todos os assuntos que a gente viu. Isso aqui a gente vai deixar já para outra avaliação que tiver um trabalho. As atividades eu estarei dando nota por as atividades, tá? Então avisem eu. Os alunos do oitavo ano, quando acabar a aula, eu vou abrir aqui a planilha. São menos alunos, né? Dá pra gente ter mais ou menos uma noção, né, de quem tá faltando e tudo, né? Então vamos lá, pessoal. Na última aula a gente viu, né, hardware e software, né? E hoje a gente vai ver sistema operacional, que é o software mais importante. Veja bem, é o software mais importante para a utilização da máquina computador, tá? Vamos para a definição, né? O que é um sistema operacional, né? É um programa ou conjunto de programas, né, cuja função é gerenciar os recursos do sistema, definir qual programa recebe a atenção do processador, gerenciar a memória, criar um sistema de arquivos e etc., fornecendo uma interface entre computador e usuário. Então, pessoal, sistema operacional é a parte de que conecta a gente com a máquina, né? No caso, a palavra não seria nem conecta, é a parte que nos faz utilizar, né, as ferramentas, né, que o hardware, que é a parte física do computador, disponibiliza para a gente. Sem o sistema operacional, nós não conseguiríamos usar, né? Porque ali nós não teríamos um ambiente, né, um ambiente favorável para a gente utilizar as funções, né, as partes que o computador nos disponibiliza, né? Então, o sistema operacional é de extrema importância para o funcionamento de um computador, né? Ele ali diz na hora que liga, ele libera, distribui memória, distribui, por exemplo, nesse exato momento aqui, eu estou com vários programas abertos. Então, se ele estivesse disponibilizando memória apenas para um, por exemplo, para esse que eu estou gravando, os outros não estariam funcionando corretamente, né? O nome disso é processo, mas isso aí fica mais para o próximo ano, a gente vê uma coisa mais avançada, né? A gente vai com calma, tá? A gente vai com calma. Pra gente entendendo e tudo, até a gente chegar numa parte excelente, né, da informática, que é a parte que você vai entender tudo como acontece minuciosamente, né? Então, pessoal, as funções, né? Quais são as funções aí do sistema operacional, né? O sistema operacional, pessoal, como eu falei, né? Ele nos conecta, né, com a máquina, né? Ele possibilita também a comunicação, né? A comunicação entre a gente e outras máquinas. Vocês nunca imaginaram como é que essas comunicações poderiam acontecer, né? Como é que eu estou aqui e eu posso me comunicar com outra máquina bem distante, sem que aquela máquina lá me roube meus dados, roube minhas fotos, meus arquivos, e sem que eu tenha acesso a deles, né? O sistema operacional faz tudo isso, né? Essa comunicação e esse bloqueio de atividades, né? Esse bloqueio de permissões, na verdade, né? Aí tem as outras coisas, né? Até que ela gerencia o dispositivo de entrada e saída, né? Que a gente estudou na última aula, né, pessoal?
Vocês estão lembrados, né? Dispositivo de entrada e saída, né? A gente estudou junto com hardware e software, né? Então ele faz justamente esse gerenciamento. Toda vez que eu vou gravar aqui para vocês, eu tenho que habilitar no meu sistema operacional o gravador aqui, o fone para gravar, porque esse fone aqui é só de saída, né? Então eu tenho que habilitar para gravar, senão eu teria que estar usando aquele microfonezinho aqui, né? Esse aí não. Esse aí eu posso habilitar para as duas funções, né? Então isso não seria possível sem o sistema operacional, certo? Então, o sistema operacional, né? Ele, vamos dizer bem assim, ele se comunica com a gente, né? Ele se comunica com a gente, né? E ele nos deixa mais próximo ali da parte física do computador, que é o hardware, né? O que ele faz, pessoal? A parte do hardware do computador, ela se comunica com o sistema operacional através de códigos que a gente nem imagina em entender. A gente não tem nem como a gente entender, né? São códigos lá binários que eles utilizam, que a gente vai estudar também essa linguagem de programação, né? Que é bem interessante, tá? A gente já, por exemplo, quem está no oitavo, próximo ano vai estar no nono, quem está no sétimo vai estar no oitavo. São as duas turmas mais avançadas. E eu pretendo, como professor ainda, se Deus quiser, né, a gente já está vendo coisa mais avançada e mais interessante, como criação de programas, né? Entre outras coisas, né? Mas aí seriam necessários computadores e tudo que a gente está organizando, né? Então, pessoal, voltando aqui. O sistema operacional, ele, como eu falei, né? Ele faz justamente essa comunicação, né? Ele é um meio entre a gente e a máquina, né? Tudo que eu escrevo aqui no teclado, pessoal, o sistema operacional não entende a letra R como o R, não. Ele entende o R como um código, né? Na verdade, o sistema operacional entende como R, mas a máquina não entende como R, entendeu? Então, assim, na hora que eu digito Ramon aqui, ela entende que é Ramon e converte para a linguagem aí do hardware, para o que o hardware entenda o que eu estou querendo informar, certo? Então ele faz justamente essa comunicação, ele fica intermediando, né, entre a gente, né, e o hardware, né? Então, pessoal, nós como usuários assim leigos, né, tem muitos usuários que não tem essa praticidade de mexer e tudo. O sistema operacional, ele já é bem, como é que eu posso dizer? A usabilidade dele, que é como eles imaginam que o usuário vai usar, né? É bem fácil de se entender. Então, eles já fazem um sistema operacional para a gente não travar na hora de utilizar, né? A gente conseguir encontrar as coisas facilmente. Então, tudo que a gente faz aqui, tudo que eu faço aqui, o sistema operacional interpreta e envia para o hardware fazer as funções. Na hora que eu ligo aqui o computador, o sistema operacional interpreta. Isso, pessoal, a gente pensa como se fosse na nossa memória, ele interpreta, não, isso é rapidinho, mas a gente não tem noção da rapidez, né? Quando eu clico aqui, ele não já liga, né? Quando eu clico aqui, ele já liga. Então aqui ele faz a interpretação, né? Tá clicando, eu tenho que avisar as placas, os componentes internos do computador para que ele entre em atividade. Então ali ele já traduz, né? E consegue se comunicar com o hardware, né? Então é bastante interessante, bastante interessante. O sistema operacional, toda vez que a gente fala de sistema operacional, a gente tem que lembrar de um cara muito famoso, que o nome dele é Alan Turing, né? Ele, lá em 1900 e tanto, acho que, se não me engano, 1930 e alguma coisa, foi 1900 e... foi por aí, essa data aí, sabe? Meados aí das guerras nazistas, né? Ele simplesmente, naquela época, sem computador, sem, né, tecnologia, ele já imaginava uma máquina que pudesse comunicar com o ser humano. Então, ele hoje é conhecido como o pai da ciência da computação, porque ele queria que uma máquina tivesse a inteligência artificial, né? Essa inteligência que ela tem no sistema operacional hoje, entendeu? E ele, o grande feito dele, né, ele conseguiu quebrar, né, a criptografia das mensagens dos nazistas, né? Então foi aí que a guerra acabou com mais facilidade, né? Ele conseguiu quebrar a máquina Enigma. Depois vocês pesquisam, é bem interessante a história do Alan Turing. E depois de um tempo ele acabou se matando por umas e outras coisas, né?
Até porque nem sempre a tecnologia é utilizada para fins, bons fins, né? Naquelas épocas lá era muito difícil, né? Então, voltando aqui, era só uma curiosidade aí do Alan Turing. Quem tiver interesse, por favor, pesquisa. É muito interessante a história dele, tá? Pessoal, vamos para sistema operacional, a gente utiliza a sigla SO, tá? SO, pronto, sistema operacional SO. Então, vamos entender e relembrar alguns tipos de sistemas operacionais, tá? O mais utilizado, né, o mais comum, o nosso Microsoft Windows, né, pessoal? Esse que eu utilizo, provavelmente o que vocês utilizem. Por que ele é o mais comum? Porque desde a década de 80 que ele vem sendo fabricado, mas não só por isso. Por a maioria dos computadores que são comercializados, ele já vem instalado. Ele é um sistema pago, mas 90% dos usuários não pagam, né? Porque aí tem os hackers, que a gente utiliza um cracker, que faz como que a gente estivesse pagando por esse sistema operacional. É errado. Mas é um sistema que traz uma interface bem simples, né? Um sistema que traz uma interface excelente, que por isso essa grande fama dele, né? Então o Microsoft Windows é bastante utilizado. Acho que o mais utilizado aí entre todos os sistemas operacionais, né? Pode fazer aí, perguntar para os amigos e tudo. Todo mundo deve utilizar o Windows, né? Depois, né, a gente vê aí o sistema operacional da Apple, né? É único e exclusivo para dispositivos da Apple, né? Então é o Mac OS X, né? Lá, pessoal, um computador da Apple, um notebook, na verdade, é em torno de 10 mil reais. Então é uma coisa fora do normal aqui pra gente, né? Quanto a valor, né? Então o Mac OS X, ele tem a sua interface bem interessante e tudo, né? Interface, pessoal, quando eu falo interface, vocês já entenderam, né? Interface é tudo isso aqui que está traduzido pra gente aqui, para que a gente utilize de forma melhor. Vou falar mais na frente aí um pouco sobre interface, tá? Então, esse sistema operacional é bem conhecido por conta da sua marca, né? Não por conta do seu uso, mas por conta da sua marca. Todos os computadores dele utilizam esse sistema operacional bastante rápido e bastante veloz, né? E vem agora para o sistema operacional que eu acho mais interessante, né? O sistema operacional Linux, né? Acho que poucos de vocês devem conhecer, mas esse sistema operacional, pessoal, ele é bem interessante, tá? O sistema operacional Linux, né? Ele utiliza uma forma assim, como é que eu posso explicar para vocês? De código aberto, né? O que é uma coisa de código aberto? Um programa de código aberto é um programa que todas as pessoas que são leigos na parte de programação podem dar alguma contribuição. Ah, professor, então se todas as pessoas podem dar contribuição, tem gente ruim também? Sim, existe muita gente ruim que pode deixar o programa com alguma vantagem para que ele depois possa acessar, né? Mas o Linux tem seu código, tem seu site próprio, né? Então ele é um sistema totalmente grátis e lá no site próprio deles a gente pode baixar e fazer download tranquilamente, né? Por que ele é um código aberto? Porque eles pensaram, nós temos que criar um sistema operacional, né, que várias pessoas, uma comunidade, né, se ajude, né, e consiga desenvolver um sistema aí aberto. Um sistema que todo mundo possa utilizar e não pague por aquilo, né? Que não seja crime, né? Porque na verdade quando a gente faz o crack aqui do Windows, é crime, tá, pessoal? Se fosse para banir todo mundo ia pagar alguma coisa. Se a gente for ter que utilizar algum sistema operacional na escola aí, tem que ser o Linux, porque ele é grátis, né? E não vai trazer nenhum problema para a escola, né? Então, a interface, agora nós vamos para a interface, esquecendo um pouco aí da parte, né, dos sistemas operacionais. Pessoal, a interface do sistema operacional é crucial, né, na sua hora de você fazer o sistema operacional, de criação ali, né? Porque você tem que pensar nos diversos tipos de usuário que você pode ter, né? Tendo em vista que tem usuário mais inteligente, tem usuário que não entende o que está fazendo, né? Então não podemos, na criação de um sistema operacional, né, deixar essa interface tão complicada, né? A interface tem que ser fácil, tem que ser
de acesso, assim, você já olhar e já saber o que você quer fazer, né? Então a interface é isso. Quando eu quero fazer alguma coisa aqui no computador, eu já olho para a interface, né, e já identifico. Vocês imaginem se fosse para fazer isso sem ter uma interface amigável, né? Para fazer uma conta na calculadora sem ter aquela interface bonitinha da calculadora, seria bem difícil, né? E vale ressaltar, pessoal, que essas interfaces, elas seguem padrões, né? Elas seguem padrões. Por que padrões? Porque o meu sistema operacional aqui, que é o Windows, ele tem que se comunicar com o sistema operacional Linux, para troca de informações, para troca de dados, né? Então, não é possível fazer um sistema operacional quando você vai criar, né? Nós não, né? Porque nós não somos leigos para criar sistema operacional. Lá os programadores, né? Quando eles vão criar sistemas operacionais, né? Que é a cada 2 anos, se eu não me engano, eles lançam uma nova versão, né? Quando eles vão criar, eles têm que pensar em todas essas propriedades aí que facilitem a comunicação entre os sistemas operacionais, tá? Então é isso, pessoal. O sistema operacional, relembrando aqui, né? É esse meio aí que fica entre a gente, né? Entre o usuário e a máquina, né? Então, não esqueçam disso, tá? O software mais importante que existe é o sistema operacional para o computador. Porque sem o sistema operacional, o computador não conseguiria funcionar de forma que o usuário conseguisse utilizar os seus recursos, né? Pessoal, a aula de hoje é basicamente isso, tá? Vamos aqui para os alunos aqui. Aqui eu estava lendo a biografia do Alan Turing, bem interessante, tá, pessoal? Depois vocês deem uma olhada aí na biografia dele. É bem interessante, tá? Eu vou abrir aqui as turmas para a gente ver, tá? Pessoal, os alunos do 8º ano, tá? Eu estou sentindo falta de muitos alunos do 8º ano. A turma do 8º ano é bem pequena, né? Então, eu preciso que vocês me ajudem a identificar os alunos que estão faltando. Avisem para eles aí. Os exercícios que eu recebi, eu contabilizei, né? Aqui é do 7º ano. Os exercícios que eu recebi, eu contabilizei, tá? Vamos lá. E foram poucos exercícios. João Antônio, eu preciso falar com o João Antônio. O Eric, eu recebi apenas um exercício do Eric. Se eu recebi mais um exercício, por favor, me avise, mas eu só vi esse exercício, só um exercício do Eric. Renan, eu recebi também. Deixa eu olhar da Emily, se eu recebi da Emily. Não lembro se eu recebi da Emily. Juan, não recebi nada de Juan, tá? Então, pessoal, eu preciso que vocês... não recebi nada de Juan, tá? E nem de João Antônio. Então, eu preciso que vocês me ajudem. Aqui no 7º ano, eu vou dizer os que eu mais lembro. Ana Lívia, eu recebo. Mariana, Ana Graziele, tá? Gislaine já recebi. Acho que Yasmin também, tá bom? Acho que Maria Clara, Sofia recebi, tá? Esses outros não recebi. Então, se vocês têm grupo de WhatsApp, por favor, falem com seus colegas, né? Avisem que a gente necessita, né? Desses exercícios, né? Para o andamento das próximas aulas, tá bom? Logo, logo a gente vai fazer prova, pessoal. Logo, logo a gente vai fazer alguma prova de alguma forma, tá? Desses exercícios que eu falei, desses assuntos que eu falei aí para trás, tá bom? Então, eu espero aí que vocês contribuam, tá? O exercício dessa vez, eu estou pensando em fazer de forma diferente. Por quê? Porque aí eu vou saber quem está assistindo a aula ou não. Então, o exercício, pessoal, eu vou querer que vocês listem, observem, o exercício é isso. Vocês listem para mim todos os sistemas operacionais disponíveis para computador existentes, né, até agora. Assim, dos mais importantes. O Windows, Mac, OS X, né? Mac. Na verdade, o OS X já é uma versão, mas é o Mac, tá? Da Apple. E o Linux, né? Aí vocês vão dizer quais são as versões, ó. Por exemplo, aqui no Windows tem o Windows 7, o Windows Vista, o XP, o 2000. Existem números, tá? Aqui eu falei só de alguns. Então eu quero que vocês listem justamente esses sistemas operacionais, tá?
Então é isso. Por favor, falem para os colegas que a gente precisa dessas aulas, que a gente está lá no Cubos, né? E que eu estou à disposição via WhatsApp. Se eu deixei de falar alguém aí na hora da lista das atividades, eu tenho todos anotados aqui, tá? Eu tenho a maioria anotada aqui. E é isso, pessoal. Então, até a próxima aula, né? Estou à disposição. Tchau, tchau.